Sexta-feira na semana da Páscoa. Há 8 dias, estávamos perto da cruz, na qual morreu o homem das dores, Isaías 53:3, abandonado por seu pai, e rejeitado, por um juízo solene da sinagoga, como um falso Messias, Ilo. Esta é a sexta vez que o sol nasce sobre a nossa terra desde que a voz do anjo foi ouvida proclamando a ressurreição desta adorável vítima. A igreja, seu cônjuge viúvo, então legou prostrado perante a justiça do Deus eterno e Pai que não poupou nem mesmo o seu próprio filho, Romanos 8:32, porque ele tinha assumido a si mesmo a semelhança do pecado, mas agora ela está festejando à vista do triunfo de Jesus, pois ele a propõe para ser extremamente feliz. Mas se dentro deste feliz octavo houver um dia, em vez de outro, em que ela deve proclamar o seu triunfo, certamente é a sexta-feira, pois foi nesse dia que o viu cheio de reprovações, Lamentações 13:30, e crucificado. Hoje, portanto, vamos meditar sobre a ressurreição do nosso Salvador como sendo o zênite da sua querida glória, e como principal argumento em que está a nossa fé na sua divindade. Se Cristo não ressuscitou novamente, diz o apóstolo, a sua fé é vã, 1 Coríntios 15:17, mas como ele ressuscitou novamente, a nossa fé assenta no mais seguro das fundações. O nosso Redentor devia-nos, portanto, que a nossa certeza em relação à sua ressurreição deve ser perfeita. Para dar a esta prova de mestria como impedir qualquer possibilidade de dúvida, eram necessárias duas coisas: a sua morte seria certificada, e as provas da sua ressurreição seriam incontestáveis. Jesus cumpriu estas condições, e com a mais escrupulosa completa. Assim, o seu triunfo sobre a morte é um facto tão profundamente impressionado nas nossas mentes que mesmo agora, 1900 anos desde que aconteceu, não podemos celebrar a nossa Páscoa sem sentir uma emoção de admiração entusiástica semelhante à que os guardas do seu túmulo experimentaram quando encontraram o seu prisioneiro desaparecido. Sim, Jesus estava verdadeiramente morto. A tarde desta sexta-feira estava no seu fim, e José de Arimateia e Nicodemo derrubaram o corpo da cruz, deram-lhe, rígido e coberto de sangue como era, para a sua mãe aflita. Quem poderia duvidar da sua morte? A terrível agonia da noite anterior, quando sua natureza humana encolheu na previsão do copo que ela tinha para beber, a traição de um e a infidelidade do resto dos seus apóstolos, que quebrou o seu sagrado coração, as longas horas de insulto e crueldade, o scourging bárbaro, que Pilatos concebeu como um meio para suavizar judeus brutais a piedade, a cruz, a qual ele foi preso com pregos que abriram 4 fontes de sangue, a angústia de seu coração agonizante, quando ele viu sua mãe no sopé da cruz, a sede ardente que sufocou as pulsações da vida ainda deixada, a lança que perfurou seu lado até o coração, e tirou dela uma corrente de sangue e água, são provas suficientes de que a morte fez de Deus a sua vítima. Querido Jesus, eles são agora, mas tantos motivos para nós amar a tua bela glória. Como poderíamos nós, para quem tu sofreste a morte, sermos insepresos dos sofrimentos que a causaram? Como poderíamos esquecê-los agora, pois realçam o esplendor da tua ressurreição? Ele, portanto, obteve uma verdadeira vitória sobre a morte, apareceu na terra como um conquistador de um tipo muito diferente de qualquer que até agora tivesse sido conhecido. Eis um facto que era impossível negar: um homem, cuja vida inteira tinha sido passada na obscuridade, foi condenado à morte pelas torturas mais cruéis, e entre os gritos insultuosos dos seus indignos concidadãos, Pilatos enviou ao imperador Tibério um relato oficial do julgamento e morte de um, que ele representou como rei dos judeus. O que os homens pensariam depois de tudo isto, daqueles que professavam seguidores deste Jesus? Os filósofos, a sagacidade, os escravos do mundo e do prazer, apontavam-lhes o dedo de desprezo e diziam: Lu, estes são eles que adoram um Deus que morreu numa cruz. Mas se este Deus ressuscitou da sepultura, não é a sua morte uma prova da sua divindade? Ele morreu, e levantou-se novamente. Ele previu a sua morte e a sua ressurreição. Quem, além de um Deus, poderia assim ter no seu poder as chaves da morte e do inferno? Apocalipse 1:18. No entanto, assim foi. Jesus foi morto, e ressuscitou novamente da sepultura. Como é que o sabemos? Pelo testemunho dos seus apóstolos, viram-no depois de ele se ter ressuscitado, tocaram-lhe, conversaram com ele durante 40 dias. Mas estes apóstolos serão creditados? Certamente que sim, pois nunca houve um testemunho que tivesse provas internas da verdade. Que interesse poderiam estes homens publicar a glória do seu mestre,
que tinha sido morto, que trouxe ignomínia tanto a si mesmo como a eles, se soubessem que ele nunca mais se ressuscitou, como ele tinha prometido. Os principais padres subornavam os soldados para dizer que enquanto dormiam, os seus discípulos, pobres homens tímidos como eles eram, vieram durante a noite e roubaram o corpo. Eles pensaram, com isto, em desacreditar o testemunho dos apóstolos. Mas que loucura! Podemos, justamente, dirigir-se a eles as palavras sarcásticas de Santo Agostinho: o que? Você, adutor, testemunhas do sono? Certamente, vocês mesmos devem ter dormido, para ter tido recurso a um esquema como este. E narrate. Em Salmo. Xii, mas quanto aos apóstolos, que motivo poderiam ter para pregar a ressurreição se nunca tivesse acontecido? Em tal suposição, diz São João Crisóstomo, eles teriam encarado seu mestre como um falso profeta e um impostor, e é provável que o defendam contra as acusações de uma nação inteira. Expor-se-iam a todo tipo de sofrimento por aquele que os enganou tão cruelmente. Que havia para encorajá-los em tal empreendimento? As recompensas que lhes tinha prometido? Mas se não tivesse cumprido a sua promessa de voltar a erguer-se, como poderiam confiar no resto das suas promessas? Em Mat. Humil. Uxchix, não, devemos negar todos os princípios da natureza e do senso comum, ou temos de reconhecer o testemunho dos apóstolos como verdadeiro. Além disso, este testemunho foi o mais desinteressado que poderia ser, pois só trouxe perseguição e morte sobre eles que o deram. Era uma prova de que Deus estava com homens como estes que, mas algumas horas antes, tinham sido tímidos cobardes, e agora eram destemidos de todos os perigos, afirmando a sua convicção com uma intrépida que a coragem humana nunca poderia inspirar, e isso também em cidades que eram centros de civilização e aprendizagem. O mundo foi feito para ouvir o seu testemunho, que eles confirmados por milagres, e milhares de línguas e nações foram convertidas em crentes da ressurreição de Jesus. Quando, e finalmente, estes apóstolos estabeleceram as suas vidas pelas doutrinas que tinham pregado, deixaram o mundo na posse da verdade da ressurreição, e as sementes que tinham em terras onde nem o Império Romano tinha prolongado as suas conquistas, produziu uma colheita rápida mundial. Tudo isto deu ao facto surpreendente, que proclamaram, uma garantia e uma certeza para além de suspeita. Era impossível recusar tais provas sem ir contra todos os princípios da razão. Sim, Jesus. A tua ressurreição é tão certa como a tua morte. Os teus apóstolos nunca poderiam ter pregado, nunca poderiam ter convertido o mundo, como fizeram, a não ser que tivessem a verdade do seu lado. Mas os apóstolos já não estão aqui para dar o seu testemunho, o testemunho igualmente solene da Igreja sucedeu aos seus, e proclama, com uma autoridade semelhante, que Jesus já não está entre os mortos. Pela Igreja, aqui nos referem as centenas de milhões de cristãos que proclamaram a ressurreição de Jesus mantendo, por enquanto, 1900 anos, a festa do Páscoa. E pode haver espaço para dúvidas aqui? Quem é que não aceitaria o que tem sido atestado todos os anos desde que os apóstolos anunciaram pela primeira vez? Entre estes proclamadores incontáveis da ressurreição de Nosso Senhor, houve milhares de homens cultos, cuja mente os levou a suavizar todas as verdades e que, antes de abraçar a fé, tinha examinado seus princípios à luz da razão. Houve milhões de outros, cuja aceitação de um dogma como este, que coloca uma restrição às paixões, foi o resultado da convicção de que o único caminho para a felicidade eterna é o devido desempenho dos deveres que este dogma impõe. E finalmente, houve milhões de outros que, pelas suas virtudes, foram apoio e ornamento do mundo, mas que deviam todas as suas virtudes à sua fé na morte e ressurreição de Jesus. Assim, o testemunho da Igreja, que é da mais sábia e melhor parte da humanidade, está admiravelmente unido com o dos apóstolos, a quem o próprio Senhor nomeou como suas primeiras testemunhas. Os dois testemunhos são um. Os apóstolos proclamaram o que tinham visto, proclamamos, e proclamaremos até ao fim, o que os apóstolos pregaram. Os apóstolos asseguraram-se da ressurreição, que tiveram de pregar ao mundo. Nós certificamos da veracidade da sua palavra. Acreditavam depois da experiência, assim como nós. Tiveram a felicidade de ver, ouvir e tocar a palavra da vida. João 1:1. Vemos e ouvimos a Igreja, que estabeleceram em todo o mundo, embora fosse apenas na sua infância, quando foram tiradas da terra. A Igreja é aquela árvore da qual Jesus falou na parábola, dizendo que, embora excedendo a pequena no seu primeiro início, viria a espalhar os seus ramos por todo o lado. Mateus 13:31-32, Marcos 4:31-32,
Santo Agostinho, num dos seus sermões de Páscoa, tem estas belas palavras: até agora, não vemos Cristo, mas vemos a Igreja, portanto, vamos acreditar em Cristo. Os apóstolos, pelo contrário, viram Cristo, mas não viram a Igreja, exceto pela fé. Viram uma coisa e acreditaram noutra. Por isso, da mesma forma, deixe-nos fazer. Acreditemos no Cristo, que, até agora, não vemos, e mantendo-nos com a Igreja, que vemos, viemos longamente para vê-lo, que ainda não conseguimos ver. Sermo 238. No diebus pachalibus, x. Tendo assim, ó Jesus, a certeza da tua gloriosa ressurreição, assim como a da tua morte na cruz, confessamos que tu és o grande Deus, o Criador e Senhor soberano de todas as coisas. A tua morte humilhada, tua ressurreição exaltou-te, mas tu foste o autor da humilhação e da exaltação. Tu disseste aos teus inimigos: nenhum homem tira minha vida de mim, mas eu deitei a mim mesma, e tenho poder para alargar, e tenho poder para tomar outra vez. João 10:18. Nenhum, mas um Deus poderia ter tal poder, ninguém além de um Deus poderia tê-lo exercido como tu fizeste. Nós, portanto, estamos a confessar a tua divindade quando confessamos a tua ressurreição. Imploramos a ti, que seja digno de tua aceitação esta humilde e encantada homenagem da nossa fé. Em Roma, a estação fica na igreja de Santa Maria Mártires. Era o antigo panteão de Agripa, e tinha sido dedicado a todos os falsos deuses. Foi dado pelo imperador Poucas a São Bonifácio IV, que o consagrou à Mãe de Deus e a todos os mártires. Não se sabe onde a estação de hoje foi realizada anteriormente ao século VII, quando esta igreja foi escolhida. Os neófitos foram assim reunidos, pela segunda vez dentro da oitava, num templo dedicado a Maria, mostrar-lhes o quanto a igreja desejava inspirá-los com confiança nela que se tornara sua mãe, e cujo gabinete elevara ao seu filho todos aqueles a quem ele chama por sua graça para se tornar seus irmãos. Missa. O introite, que é retirado dos Salmos, lembra os neófitos da passagem pelo Mar Vermelho, e como as suas águas foram dotadas com o poder de entregar os israelitas. A igreja continua a fazer uma alusão a este grande evento durante toda a oitava Pachal. Introdução. O Senhor trouxe-os na esperança, aleluia, e o mar cobriu os seus inimigos. Aleluia, aleluia, aleluia. Pes. Assista, ó meu povo, a minha lei, incline os seus ouvidos para as palavras da minha boca. Glória, etc. ao Senhor, etc. O Pacha é a reconciliação do homem com Deus, pois o Pai não pode recusar nada a um conquistador como o nosso Jesus ressuscitado, seu Filho. Na sua coleção, a Igreja reza para que possamos alguma vez mostrar-nos dignos de tal pacto, vivendo fielmente o mistério da regeneração pascal. Recolher. O Deus Todo-Poderoso e Eterno, que instituiu este mistério pascal no pacto da reconciliação da humanidade, ajude-nos com a tua santa graça, que o que professamos nesta solenidade, podemos praticar nas nossas vidas. Através, etc. A isto é adicionado um dos colecionados na missa de quarta-feira. Epístola. Lição da primeira epístola do apóstolo São Pedro 13:18-22. Porque Cristo também morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo para os injustos, que ele pudesse oferecer-nos a Deus, sendo mortos de facto em carne e osso, mas animado no espírito, em que também vinha pregava aos espíritos que estavam na prisão, que tinha sido algum tempo incrédulo, quando esperavam pela paciência de Deus nos dias de Noé, quando a arca era um edifício, onde algumas, isto é, 8 almas, foram salvas pela água. Espíritos que estavam na prisão, veja que uma prova de um terceiro lugar, ou estado médio de almas, para estes espíritos na prisão, a quem Cristo foi pregar, após a sua morte, não estavam no céu, nem ainda no inferno dos condenados, porque o céu não é prisão, e Cristo não foi pregar aos condenados. Sendo o batismo da forma semelhante, agora salve-o também, não amortecia a imundície da carne, mas o exame de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, que está na mão direita de Deus, engolindo a morte, que poderíamos ser feitos herdeiros da vida eterna, sermos idos para o céu, os anjos e os poderes e virtudes que lhe foram sujeitos. Mais uma vez, é o apóstolo São Pedro que fala conosco, e as suas instruções são de interesse peculiar para os nossos neófitos. Ele começa por dizer-lhes como a alma do nosso Redentor desceu ao limbo, e como, entre os prisioneiros ali detidos, estavam alguns dos que tinham perecido no dilúvio, mas que tinham encontrado salvação nas suas águas.
Eles foram inicialmente incrédulos, e desprezavam as ameaças que lhes eram conhecidas por Noé. Mas quando a inundação veio e os varreu, eles se arrependeram do seu pecado, e pediram e obtiveram perdão. O apóstolo, em seguida, passa a falar dos habitantes favorecidos da arca. São um tipo dos nossos neofitos, que vimos passar pelas águas da fonte e assim tornar-se, assim como os filhos de Noé, pais de uma nova geração de filhos de Deus. O batismo, diz o apóstolo, não é como outras lavagens do corpo, é a limpeza da alma, desde que ela seja sincera na promessa solene que jura na fonte, para ser fiel ao Cristo que a salva, e renunciar a Satanás e tudo o que é dele. O apóstolo conclui dizendo-nos que o mistério da ressurreição do nosso Salvador é a fonte da graça do batismo. Daí, a Igreja escolheu a festa da Páscoa para a administração solene deste sacramento. Gradualmente. Este é o dia que o Senhor fez, vamos estar contentes e regozijar-nos com isso. Abençoado seja aquele que vem em nome do Senhor, o Senhor é Deus, e ele brilhou sobre nós. Aleluia, aleluia. Diga-vos entre os gentios, que o Senhor reinou da madeira. A sequência, vítimas Pachali, é do domingo de Páscoa. Evangelho. Sequela do Santo Evangelho de acordo com São Mateus 28, 18 a 20. E os 11 discípulos entraram na Galiléia, até a montanha onde Jesus os tinha nomeado. E veio adoravam, mas alguns duvidaram. E Jesus vindo, falou com eles, dizendo, todo o poder é dado a mim no céu e na terra. Indo, portanto, ensinar-vos todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu te ordenei, e eis que estou convosco todos os dias, até mesmo para a consumação do mundo. A descrição de São Mateus da ressurreição é mais curta do que a dos outros evangelistas. Suas breves palavras sobre aparecerem de Jesus aos apóstolos na Galiléia, são o tema do evangelho de hoje. Foi na Galiléia que nosso Senhor garantiu mostrar-se não só aos apóstolos, mas também a várias outras pessoas. O evangelista diz-nos como alguns dos que foram assim favorecidos, prontamente acreditados, e como outros duvidaram, antes de ceder o consentimento da sua fé. Ela então relata as palavras com as quais Jesus deu aos seus apóstolos a missão de pregar o evangelho a todas as nações, e como ela não vai morrer mais, ela lhe promete estar com eles para sempre, mesmo até o fim do mundo. Mas os apóstolos não devem viver até o fim do mundo. Como, então, cumprirá sua promessa? Os apóstolos, como dissemos antes, são perpetuados pela Igreja. Os dois testemunhos, dos apóstolos e da Igreja, estão inseparavelmente ligados entre si, e nosso Senhor Jesus Cristo preserva este testemunho unido de erro ou interrupção. A liturgia de hoje traz-nos uma prova do seu poder irresistível. Pedro, Paulo e João pregaram a ressurreição de Jesus, e estabeleceram a fé cristã em Roma. 5 séculos depois, a Igreja, que continuou o seu trabalho, recebeu de um imperador o dom do templo, que já tinha sido consagrado a todos os falsos deuses, mas que o sucessor de São Pedro dedicou a Maria, a Mãe de Deus, e àquela legião de testemunhas da ressurreição, a quem chamamos mártires. À vista deste magnífico edifício, que durante 300 anos tinha sido abandonado pelos pagãos, mas agora é reconciliado pela Igreja, e mantém dentro das suas muralhas o povo cristão, os nossos neofitos não podiam abster-se de exclamar, verdadeiramente é Cristo ressuscitado, que, depois de ser morto na cruz, triunfa sobre os Caesars, e sobre os deuses do Olimpo. O ofertório é composto por aquelas palavras de Êxodo em que Deus ordena ao seu povo que celebre, todos os anos, o aniversário da Páscoa. Se assim fosse para um evento que era mais figurativo, e cujos efeitos não se estenderam para além desta vida, quão fervorosamente e alegremente os cristãos deveriam manter o aniversário daquela outra Páscoa, cujos resultados são para ser eternos, e cuja realidade divina pôs fim a todas as figuras antigas. Ofertório. E este dia será para um memorial para vós, aleluia, e vocês manterão uma festa ao Senhor nas vossas gerações, com uma observação eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. No segredo, a Igreja pede a Deus que aceite este presente sacrifício pelo perdão dos pecados dos seus neofitos. Mas como é isto? Os seus pecados já foram esfazados. É verdade, seus pecados foram arrastados para as águas do batismo, mas o conhecimento prévio de Deus sobre o sacrifício que agora lhe seria oferecido, levou-o a conceder o seu perdão mesmo antes de a petição de misericórdia ter sido realmente feita. Segredo. Misericordiosamente aceitamos este sacrifício, imploramos-te, ó Senhor,
que oferecemos para a remissão dos seus pecados, que foram regenerados, e para obter rapidamente a ajuda de vossa graça. Através, etc. A isto é adicionado um dos segredos dado na missa de quarta-feira. O hino da comunhão proclama alegremente o comando, dado pelo nosso Salvador aos seus apóstolos e à sua igreja, para ensinar todas as nações, e batizar todas as pessoas. Esta ordem é mandado da missão deles. O uso feito dele pelos apóstolos, e continuado pela igreja, durante estes 1900 anos, prova claramente que aquele que falou estas palavras ainda está vivo e viverá para sempre. Comunhão. Todo o poder é dado a mim no céu e na terra. A Luzia vai ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Depois de nutrir os seus filhos com o pão da vida eterna, a igreja, na pós-comunhão, reza novamente para que possam receber o perdão dos pecados que cometem nesta vida presente, e que seriam para a sua perdição eterna. Não foram os méritos da morte e ressurreição do nosso Salvador, sempre presentes perante a justiça de Deus. Pós-comunhão. Olhe para baixo, imploramos-te, ó Senhor, sobre o teu povo, e já que tu te vais dar uma nova vida por estes mistérios eternos, concede-lhes também perdão às suas ofensas temporais. Através, etc. A isto é adicionado uma das pós-comunhões dadas na missa de quarta-feira. Este é o sexto dia da criação. Sobre ela, a mão do Filho de Deus formou o corpo do homem fora do lodo da terra, no qual respirava uma alma viva. Esta era a criatura que seria o rei da criação visível. Um simples comando da palavra divina tinha bastado para chamar da terra todos os animais que vivem sobre ela, mas quando, no final deste grande dia, o Criador disse: vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança, ele fez mais do que meramente comandar, ele parece ter deliberado, ele dignou-se a tornar-se o artificador da sua obra. Vamos adorar esta sua bondade soberana para com a nossa raça, e sempre honrando a sexta-feira de cada semana, como o dia em que o Filho de Deus completou o trabalho que ele começou no domingo pela criação daquele que seria mestre e senhor do mundo. Também não é este o único mistério que nos deve ser querido sexta-feira. Foi nesse mesmo dia que a divina palavra, tendo assumido a si mesmo a carne que ele próprio tinha feito, morreu na cruz, que ele poderia salvar a sua criatura rebelde e perdida. Dia que mais presenciou a nossa criação e a nossa redenção. Falas-nos do Filho de Deus, e do seu amor por nós, ainda mais docemente do que do seu poder. Expressemos tudo isto recitando a seguinte oração devota, que a liturgia moçarábica utiliza na sexta-feira da semana da Páscoa. Rendido. Ó Deus, Filho de Deus, que, na sexta era do mundo, fez, pelo teu sangue, redimir o homem que tu tinhas formado do nada, no sexto dia, e que, apesar de criado na bondade, caiu no mal, mas agora ressuscitou para o que é mais perfeito, conceder, que nós possamos tão verdadeiramente premiar o mistério da nossa redenção, como que possamos sempre glória na tua morte e ressurreição, e que tu, que, no tempo da nossa salvação, suquiste socorrer o mundo e conquistar a nossa morte por teu próprio, talvez nós possas libertar da eterna condenação do julgamento. Hoje, vamos ouvir a igreja da Armênia celebrar a ressurreição. Durante 13 séculos cantou as seguintes estrofes, que um confrere traduziu, para o nosso trabalho, do livro de hinos, o Charagã. O sentimento é o mesmo que encontramos expresso noutras liturgias, mas há, aliás, o estilo peculiar ao caráter armênio. O leitor ficará satisfeito com a fragrância da antiguidade que encontrará nestes versos, cuja vigorosa e solene beleza lírica ultrapassa das composições litúrgicas da igreja grega. Em domínios de ressurreição. Hoje, o imortal e celestial noivo ressuscitou dos mortos. Para ti as boas notícias, ó igreja, o seu cônjuge na terra. Abençoe o teu Deus, ó Sião, com uma voz alegre. Hoje, a luz inefável da luz iluminava os teus filhos. Sejas iluminado, ó Jerusalém. Pois Cristo, a tua luz, ressuscitou. Hoje, a escuridão da ignorância é dissipada pela tripla luz, e a luz do conhecimento subiu sobre ti, é Cristo ressuscitar dos mortos. Hoje é o nosso Pai, pelo sacrifício de Cristo, vamos manter a festa com alegria, sendo renovado da velhice do pecado, e digamos, Cristo ressuscitou novamente dos mortos. Hoje um anjo brilhante desceu do céu, atingiu os guardas com medo, e disse às mulheres sagradas, Cristo ressuscitou novamente dos mortos. Hoje as grandes novidades foram dadas ao nosso primeiro Pai,
Adã, levanta-te, tu que dormes mais. Cristo, o Deus dos nossos pais, tem te iluminado. Hoje, as notícias contadas pelas suas filhas, que trouxeram os seus perfumes para o túmulo, soaram nos ouvidos de Eva. Vimos o ressuscitar, que é a tua ressurreição, Cristo, o Deus dos nossos pais. Hoje, os anjos desceram do céu, dizendo aos homens: o crucificado ressuscitou, e criou-te consigo mesmo. Hoje, ó Cristo, pela tua ressurreição sagrada, tu fizeste o triste pache de Israel no pache que salva almas. Hoje, tu, ó Cordeiro de Deus, dás-nos o teu próprio sangue para salvar sangue pelo sangue de cordeiros irracionais que foram mortos. Hoje, em vez do resgate do primeiro nascido, tu, os primeiros frutos da vida entre eles que dormem, os primogênitos entre os mortos, redimam os cativos. Hoje, os anjos do céu regozijam-se com os homens, e descendo do céu, dizem ao mundo: Bibi Glad. Hoje, Cristo ressuscitou novamente dos mortos. Hoje, o anjo que se sentou sobre a rocha e manteve a guarda, falou com uma voz alta às mulheres sagradas, que tinham vindo com as suas especiarias, e oleaginas ser mensageiros dos discípulos, bem contentes. Hoje, Cristo ressuscitou novamente dos mortos. Hoje, aquele que é a rocha da fé, e João, o amado, correu para o sepulcro de Jesus, e disse, quando viram, Cristo ressuscitou novamente dos mortos. Hoje, sejamos também brilhantes na alegria desta festa. Deus reconcilia-se conosco, abraçamo-nos com amor, e dizemos a uma só voz: Cristo ressuscitou novamente dos mortos. Estamos longe de ter esgotado o tesouro de Adão de Saint Victor, vamos tomar outra das suas sequências. Este que selecionamos parece o mais apropriado para a sexta-feira da Páscoa octave. Sequência. Cristo sofreu a morte no sexto dia, levantou-se novamente no terceiro. Pela sua ressurreição vitoriosa, partilha sua própria glória com aqueles que ama. É sacrificado na forca da cruz, pelo seu povo fiel, é colocado no túmulo, levanta-se ao fundo do dia. Para aqueles que têm fé, a cruz e a paixão de Cristo são uma salvaguarda, a sua ressurreição dá-nos para nos erguermos dos nossos pecados. Cristo morrendo pelo pecado, foi a nossa vítima suficiente, o derramamento do seu sangue foi a nossa purificação, e a derrota do nosso inimigo perverso. A morte única de Jesus é o remédio para o nosso que foi duplo, abre-nos o modo de vida, e tira-nos o luto e a dor. Agora o poderoso leão dá provas de poder subindo e conquistando o príncipe da maldade pela armadura da justiça. Este é o dia que o Senhor fez, pois nele o mundo foi purificado dos seus crimes, a morte foi morta, a vida foi restaurada, e o inimigo derrotado. Uma aleluia dupla, e com um coração puro, deve ser cantada hoje, para o pecado é tirado, e a vida prometida para o futuro. O Jesus. Dê-nos, seus servos, para se erguer novamente quando a noite deste mundo se estabelecer. Que este dia seja de graça para todos os teus fiéis. Amém. Igual. Este texto é retirado do ano litúrgico, da autoria de Dom Prosper Gueranger.